Agora, Marcos, eu tenho a impressão, eu queria que o telespectador prestasse bem atenção nessa pergunta, mas eu tenho a impressão, eu sou um nativo aqui do Amazonas. Eu tenho a impressão que se eu fosse dividir o grande rio Amazonas, eu o dividiria em três partes. A primeira parte, da nascente até a fronteira com o Brasil. Saindo dessa região de fronteira até o encontro com o Rio Negro. E a terceira parte sai de Manaus e vai até Belém. Em todos os sentidos, eu creio que há muita diferença. Cultural, a fauna e flora, etc, etc. Isso é verdade ou não? Eu estou falando muito. Eu acho que foi extremamente bem dividido, porque é importante você entender que ele teve uma razão para essa divisão. E eu diria que eu posso saber até qual é essa razão. E você pode até ver que a influência de rios que foram chaves. Por exemplo, após Manaus, nós temos a influência do rio Tapajós, que é um gigantesco afluente do rio Amazonas, que está na cidade de Santarém. E se nós pudéssemos subir um pouco mais, após Manaus, nós temos a influência do Rio Negro e, nesse meio, do rio Japurá, do rio Purus e do rio Juruá. E no Peru, nós temos umas micro-influências do relevo e da água da chuva também. Andando na região andina do Peru, dentro do Peru, não no Brasil, eu entendi uma coisa linda que tem no Peru, que são estuários ou regiões planas, que são verdadeiras piscinas de água de chuva. Água de chuva. O rio Amazonas, ele é um rio que ele durante o inverno, agora, não esqueça, o inverno amazônico, ele começa com o verão nos Andes, a partir do fim de novembro. Muito interessante isso. Isso você tem a formação hídrica, química, biológica e, acima de tudo, formação, vamos dizer, da própria hidrologia em si, velocidade do rio, né, curvas, quando o rio invade, quando o rio retrocede, você tem esses pontos cruciais. E também, quando você desce o rio após Santarém, você vai encontrar uma outra coisa. Quase na Foz, perto de Belém, nós temos a influência de um gigantesco afluente do rio Amazonas, que é o rio Tocantins. Tremendamente desconhecido. Lá o Tocantins já fica quase em Belém, quase próximo à desembocadura. Agora, Marcos, aproveitando aqui o meu raciocínio, você citaria quais são as grandes cidades ao longo do Amazonas, mesmo que seja fora do Brasil, lá na fronteira? Lá no Peru, a cidade mais alta que eu vi está a 5.000 metros de altura. É a cidade de Poiene. Muito legal. Pouca gente sabe disso e pouca gente sabe explicar com detalhes. Poiene e a cidade de Ponchone. Vamos começar descendo. Quero que tu acompanhe meu raciocínio. Ao descer, até chegar em Belém, mais ou menos. Ao descer, nós temos... Só as mais importantes. Olha só, nós temos uma região, ao descer o rio, muito inabitável. É um canyon. São desfiladeiros que tem, que o rio é praticamente inabitado. É o Colca, o nome do cânion, né? E aí você vai descendo, você começa a ter vilas indígenas. Nós outros hablamos espanhol. Muito bem. E também o que acontece, você vai ter muitos índios quechua. Não se esquece
aonde o homem vai viver mais, aonde a temperatura é mais amena. É um bem-vindo ao homem. Esse bem-vindo ao homem é bem interessante. Oi, gente! Estamos de volta do nosso programa Amazon Vision e ainda falando sobre expedição às nascentes do Rio Amazonas, do Peru até a desembocadura ali na região do estado do Pará. Marcos, nessa volta, nós vamos encerrar falando lá da Pororoca, mas antes de chegar na Pororoca, eu gostaria de recomeçar contigo abordando alguns movimentos culturais dos povos ribeirinhos. Eu queria que você citasse no máximo 2, que talvez sejam dos mais relevantes na tua opinião e de acordo com o teu conhecimento. Eu considero que o aproveitamento melhor, que tem tudo a ver com a cultura do povo que mora na beira do Rio Solimões e Amazonas, é primeiramente o quanto que ele aproveita a terra quando o rio baixa com o inverno nos Andes a partir do mês de janeiro, na verdade de novembro, né? Que o rio começa a baixar e o caboclo utiliza para a agricultura. E também a importância dos lagos, que o caboclo vai poder pescar mais fácil, já que é um movimento extremamente importante de reprodução de peixes, né? Durante todo o período de vazante dos rios, né? E também o rio muito seco, os peixes têm movimentos migratórios gigantescos, que inclusive existe alguns peixes como a piramutaba, que ela faz uma volta tão grande nos nossos rios que pode se comparar uma volta inteira ao redor da Terra. A piramutaba. Que são 44 mil quilômetros. Eu já tive a oportunidade de acompanhar através de um hidroavião um cardume de piramutaba que fez uma viagem de muitos quilômetros. Nós acompanhamos mais ou menos 1 hora ela viajando. Foi uma coisa muito impressionante. E não podemos esquecer, né, que a riqueza de peixes que nós temos é incontável. Na Amazônia nós temos um pouco de tudo. Agora, Marcos, mesmo assim como você acaba de citar aí, uma riqueza incontável, mas eu queria saber de ti, atualmente, na tua opinião, qual é o grau de impacto ambiental que a pesca industrial representa no Amazonas e qual é o risco que ela oferece para o futuro da subsistência dos povos amazônicos ribeirinhos, a pesca industrial? Eu creio que o mecanismo ideal é continuar fazendo o defeso na época certa e sabendo respeitar também os locais. Por exemplo, eu vou te falar uma coisa que eu acho que o amigo também desconhece: o maior inimigo dos peixes na Amazônia são as queimadas. Por quê? Interessante. A queimada, primeiramente, aumenta a acidez das águas. O rio fica ácido e com isso diminui a procriação, a eclosão dos ovos na hora da reprodução. Não se esqueça você que a maioria dos nossos peixes se reproduzem por maneira ovular, o macho e a fêmea. A fêmea bota os ovos, o macho coloca o esperma. E isso também precisa nos dizer uma coisa impressionante. Às vezes uma área que você vê com paus feia no Igapó, quando o rio sobe, são santuários, berçários de peixes. Aquele pau vai ser um hospital
para uma espécie de peixe. Isso nós desconhecemos. Quando muitas vezes a gente vê uma coisa assim supostamente suja, a gente vai querer limpar, remover uma árvore caída, mas a natureza tudo recicla, inteligentemente recicla. Precisamos respeitar isso aí. Ou na Amazônia, a reprodução de peixes ela é muito diferente. Tem peixe que faz buraco na areia, tem peixes que utiliza os paus caídos como matéria orgânica de utilização, como um hospital, eu falei, né? E isso aí são detalhes da riqueza. Para alguns de nós é algo mal. Não, é completamente de alimentação do peixe. Faz parte da sua vida e da sua de digestão.